Vamos começar direto aqui no ofereça benefício. Existe uma técnica de como é que você faz para oferecer benefício. E como eu acabei de falar, isso precisa estar linkado, o que você está dizendo sobre o seu produto, com aquilo que você pesquisou do seu cliente. Porque senão você vai chover no molhado, você vai falar o que o cliente não quer ouvir, você vai ser maçante e etc. né? Então, antes de oferecer benefício, você precisa conhecer o produto e serviço sob o ponto de vista das suas características e principalmente dos seus objetivos. É óbvio que se nós nos propusemos a vender algo, nós precisamos conhecer muito isso que nós estamos vendendo. Isso é o fundamental, é o básico do básico do básico para quem está na área comercial. Então, e o que a gente percebe na prática é que a grande maioria fica comentando ou falando de características, enquanto que característica não é o que vende. Ou melhor dizendo, não é a característica que o cliente compra. O que é a característica de um determinado produto? É aquilo que o produto ou serviço faz ou que ele representa para o cliente. É aquilo que o cliente ganha ou deixa... Aliás, esses são os benefícios, né? O benefício é aquilo que o produto ou o serviço faz ou representa. É aquilo que o cliente ganha ou deixa de perder. É aquilo que o cliente precisa ouvir. Ou seja, são os benefícios que fazem o cliente comprar. E a grande maioria das vezes a gente fica falando de característica. Então, quando eu digo, por exemplo, que o meu apartamento tem 145 metros quadrados, eu estou falando de um benefício ou de uma característica? De uma característica. E o cliente não necessariamente compra essa característica. Quando eu falo que o meu apartamento tem 2 quartos, sendo uma suíte, isso é um benefício ou uma característica? Então é fácil diferenciar o que é um benefício e o que é uma característica. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui hoje. Né? E o que são as características, então? As características é aquilo que descreve o seu produto ou serviço. Isso é uma característica, é o que se pode ver, sentir ou que se pode medir ali no seu produto. São as especificações, são os dados técnicos, ou seja, a ficha técnica do nosso produto é a descrição das características dele, ok? Ou seja, é aquilo que o cliente não precisa necessariamente ouvir para motivar a compra dele. Na verdade, se você falar característica demais, você pode até perder a sua venda. Eu sempre dou um exemplo que aconteceu, foi real. O Varandas, ele tinha uma das características do Varandas da praça, é que na área comum dele a gente tinha um pet care, lembra disso? Ou seja, um espaço para você tratar de animais domésticos, ou seja, de cachorro, de gato, seja lá o que for. E falando das características para um determinado cliente, ele ouviu que tinha um pet care. O cliente nessa hora, ele, peraí, se tem um pet care, quer dizer que pode cachorro nesse prédio aqui? Não, eu detesto cachorro, isso é um saco. Aí começou, ou seja, queimou. Você passou a ter, às vezes não necessariamente queima, mas você passa a ter que tratar uma objeção, ou seja, você já vai ter que ter argumentos para tratar essa objeção, sendo que poderia ser feita a venda para ele. Se ele não valoriza o pet care, eu não preciso gastar meu tempo falando do pet care. Entendeu? Agora, como é que eu vou saber se o cliente valoriza ou não valoriza esse tipo de coisa? Lá na pesquisa. Lá na pesquisa. Olha, na verdade, é lá na pesquisa que a gente começa a ganhar a venda. Ok? Então, falando um pouquinho essa questão do benefício e das características, lá na pesquisa, o que eu identifico lá na pesquisa? Lá na pesquisa eu vou identificar o desejo, eu vou identificar as necessidades, eu vou identificar as expectativas e nós vamos identificar os problemas que esse cliente tem. São esses 4 pilares que nós precisamos buscar, identificar ou conhecer a respeito do nosso cliente. Ou seja, o que ele deseja, o que ele necessita, ou seja, ele não pode ficar sem, as expectativas e os problemas que ele enfrenta com a situação atual dele. Posto isso, na medida que eu conheço os desejos dele, o que eu vou fazer? Eu vou usar das características do meu produto para satisfazer o desejo dele. Eu vou ver quais características do meu produto supre a necessidade dele. Quais características do meu produto atende à expectativa desse cliente. Qual característica?
Não, isso aqui não tem ordem, na verdade. Isso aqui não tem ordem, isso aqui não é uma ordem, não. A necessidade dele pode ser prioritariamente do que o desejo, né? Às vezes. Esse negócio de necessidade e desejo está muito perto, mas é diferente. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E eu vou usar das características, ou seja, para solucionar os problemas dele. Vamos falar um pouquinho da questão da necessidade e do desejo. Quando você conversa com um cliente, por exemplo, e você conversando com ele, você descobre que ele é casado e que ele tem 2 filhos. E que esses 2 filhos são do mesmo sexo. São 2 homens ou são 2 meninas. Certo? Esse cliente, um apartamento, por exemplo, de 2 quartos, pode atender a necessidade dele. Fica o casal em um quarto e os 2 filhos, cada um na sua cama, em um outro quarto. Agora, o desejo dele é a necessidade. Ele necessita pelo menos de 2 quartos essa família. Menos do que isso não atende. Agora, o desejo dele seria um 3 quartos. Para quê? Ou para ele ter um quarto de hóspede, ou porque ele quer colocar os filhos em quartos separados. Aí você vai entender o desejo dele. O que vai definir se o cara vai partir para satisfazer o desejo dele ou se ele vai simplesmente suprir a necessidade? É o bolso. É o bolso. Ou seja, conhecendo a necessidade do cliente, você vai saber qual é o menor produto ou o mínimo que esse cara aceita. Conhecendo o desejo dele, você vai saber até onde ele quer chegar. Ou seja, às vezes a gente fica jogando muito alto num cara, e não, assim, quando eu digo bolso, é a vontade que ele tem de comprar, o quanto ele valoriza aquilo. Mas tem gente, por exemplo, que tem recurso suficiente para comprar um apartamento igual um Uber, por exemplo, 350 metros quadrados, mas conversando com ele, você vê que ele não tem desejo nenhum daquilo. Ou seja, se você ficar tentando vender, falando, não, o cara é isso, é industrial, não sei o quê, é dono de uma indústria lá no caso de um cliente nosso aqui também, de uma indústria lá em Anápolis de medicamento, o cara tem que morar no Uber. Ou seja, eu acho que se ele anda num carrão, é dono de uma indústria, ele tem que ficar no Uber. Mas não é aquilo que o cara não quer um apartamento grande daquele jeito, ele quer um negócio mais compacto e tal. Então é importante isso para você acertar no ponto. Mas entendeu, Eliseu? Então, agora, menos do que a necessidade dele, você também não vende. Ou seja, não é aquele produto que ele quer, que ele precisa. Entendeu? Então é só na pesquisa. Então, se você está vendendo para um cliente que, por exemplo, o casal tem mais um filho e, sei lá, a sogra, né, ou a mãe mora junto com eles, pô, no mínimo 3 quartos, por exemplo. Você conversando com eles, você vai identificar isso. Então é esse tipo de coisa que é a diferença aí entre desejo e necessidade. Agora, pessoal, isso aqui não tem ordem, tá? O importante é você ir lá na pergunta, perguntando para o cliente. Agora, o que a gente de forma inteligente tem que saber? Se eu já e por isso que eu tenho que conhecer o produto. Se eu já estudei o meu produto ali, eu também não vou ficar pesquisando da vida do cliente de tudo, né? A vida dele é muito ampla e nosso tempo é muito escasso para ficar descobrindo tudo sobre o cliente. Agora, eu já vendo imóvel, eu tenho que começar pelas perguntas básicas. Então, você tem que dar o boas-vindas para o cara, atender ele com entusiasmo, e aí começar, mas que bom o senhor estar aqui, como é que o senhor chegou até aqui? Ah, eu cheguei aqui porque eu isso, porque eu aquilo. Ah, tá, e como é que eu posso te ajudar? O que o senhor está precisando nesse momento? O que o senhor está procurando? É um apartamento? Ele começa a te dar as dicas. Ele sempre te dá um ponto inicial, o cliente sempre vai te dar. Ah, não, eu estou olhando um apartamento tal para mim. Ah, que legal, o apartamento é para você? Mas me fala um pouquinho, como é que é para a família, você é casado? Você já viu na aliança dele se ele é casado ou não? Aí você começa a perguntar. Fala, você está pensando o quê? Em qual região? O que você já viu? O que você está pensando? Ele vai te dar algumas coisas. E aí, é um apartamento de 3 quartos e tal. Ah, o senhor é casado? São quantos filhos? É menino ou menina? Qual a idade dos meninos? Ah, tal, é tantos anos, tantos anos. E aí você vai. Se é criança, você vai explorar uma característica da área comum. Se é adolescente, você já vai explorar, talvez, o que tem mais na proximidade, porque já tem uma certa flexibilidade, tem uma certa mobilidade se é adolescente. E por aí vai. Na verdade, pessoal, imóvel é um negócio muito complexo. Não tem uma receita de bolo, porque cada produto a gente tem que partir essa pesquisa. Então,
quando a gente faz os treinamentos de produto, e é importante que vocês participem, porque aquele treinamento de produto, ele vai ajudar você a induzir essa pesquisa, ou seja, a ir buscar aquilo que você faz. No que você vai conversando com ele, você vai, não, eu tenho 3 filhos, mas eu sou separado, hoje eu moro sozinho, estou procurando um negócio bem prático para mim. Opa, quando ele falou inicialmente que ele tinha 3 filhos, você pensou num Gran Finessa, agora que ele disse que é separado e está procurando uma coisa prática, você já começa a pensar talvez num DNA para ele. Então, benefício e características são diferentes, lembrando que você, na verdade, tem que vender o benefício. E pessoal, traduzir característica em benefício é que é a nossa arte, ou que precisa ser a nossa arte. E é o que nem todo mundo faz. E que aqueles que fazem isso com maestria vendem de forma muito bem vendida, né? Então, quando a gente chega e vai apresentar, por exemplo, um open house, chega lá para o cliente e mostra para ele, fala para ele, olha que beleza, olha o tamanho dessa sala. E tem gente que para por aí. Olha o tamanho dessa sala. Então, tem uma técnica. Como que a gente faz para oferecer benefício? Como é que a gente oferece benefício de uma forma mais assertiva para o cliente? Então, vamos lá. A primeira técnica, se você está num decorado, isso fica muito mais fácil, a função do decorado é esse, mas se nós estamos vendendo, por exemplo, Aqui hoje a gente tem decorado para tudo, né? Hoje aqui no estoque de hoje a gente tem decorado para tudo. Mas não, voltou um domânio aí, nós não temos decorado para o domânio. Né? Se você vai vender um domânio, mas enfim, você fazer o cliente imaginar, agora você pode fazer ele imaginar coisas que não estão diretamente relacionadas com a característica do produto. Vamos falar sobre isso. Fala coisas para o cliente assim, imagine a comodidade para o senhor tendo uma área de lazer como essa à disposição dos seus filhos. Aí quando você falar para o cara imaginar, você para e dê um tempo para ele imaginar. Porque você concorda que você deu um comando para o seu cliente? Imagina a sua tranquilidade com os seus filhos ter uma área de lazer como essa à sua disposição. Aí você para. Aí você vai ver o cliente olhando para cima, rapport, né? Quem já fez rapport, quando o cara olha para cima é porque ele está pensando. Você faz assim, o cara está imaginando. A hora que ele olhar para você de novo é a dica para você continuar falando. Entendeu? Então, essa é uma das técnicas é fazer o seu cliente imaginar aquele benefício que você está explorando naquele momento. Um outro exemplo. O senhor pode pensar em quanta praticidade uma sala integrada como esta irá trazer para vocês quando estiverem recebendo seus amigos aqui nessa casa? Aqui nesse apartamento? De novo, você fala e deixa ele imaginar. Pergunta para ele. Aí ele imaginou. E aí, o que o senhor achou? Ele vai falar alguma coisa. Lembrando, gente, que o nosso cliente é um excelente negociador. Ele vai fazer todo o esforço possível para não demonstrar para você que ele está gostando, porque ele acha que se ele demonstrar que está gostando muito, ele vai perder poder de barganha contigo. Então, tudo que ele normalmente vai fazer é usar os artifícios dele de bom negociador para parecer que não é bem aquilo que ele quer, mas que ele está meio que aceitando aquilo em função do desconto que você vai trazer para ele. Isso é o que ele vai tentar fazer. Outra coisa, imagine a tranquilidade e economia de tempo o senhor terá morando num local tão privilegiado e próximo de tudo como esse. Fala e espera. E aí você vai, assim, é importante você, para cada produto, você ter mais ou menos essas frasezinhas aí que você pode usar para poder trabalhar com o cliente. Aí a turma vai dormir mais. Para poder explorar lá com o cliente. Mas isso não pode ser porque, de novo, você tem que falar alguma coisa que está linkado na pesquisa que você fez com ele lá. Não se esqueça da história do pet care, certo? Que o cara falou demais. Imagina, às vezes fica mais fácil trabalhando em outro produto. Imagina que você vai comprar um carro. Agora imagine o seguinte cenário. Você tem uma fazenda e você vai comprar um carro para poder fazer serviço da fazenda, que quem vai usar esse carro vai ser o peão lá da sua fazenda
né, para carregar sal, ração para boi e etc. Você quer uma caminhonetinha pequena lá para ele. E quem vai usar é o seu peão. Essa é a sua necessidade, certo? Aí na hora que você chega lá na Volkswagen, pensando, por exemplo, em comprar um Saveiro, você chega lá, você já chega lá numa Hilux, o cara vê você descendo, aí ele fala, cara, eu vim aqui ver um Saveiro. Ah, bacana, eu tenho esse Saveiro aqui, 4x4, roda de liga leve, não sei o que tem, tal, vidro elétrico, trava elétrica, tem essa faixa lateral aqui, e o cara na cabeça dele tá pensando, imagina, né? Roda de liga leve, pneu aro 15, meio rebaixado, faixinha do lado que o cara vai jogar saco de ração em cima, ar-condicionado, vidro elétrico, o meu peão, na cabeça dele ele tá falando, tá caro, não quero nada disso, não quero nada disso. E às vezes o cara vai ficar martelando, por quê? Ou seja, não fez uma única pergunta. O senhor quer esse carro, o senhor está comprando esse carro para quê? Agora imagina que eu estou indo lá para comprar esse carro para o meu filho que acabou de passar no vestibular e quero dar uma caminhonetinha para ele. Será que esse carro encaixa? Aí já tem tudo a ver com o moleque. Na hora do seu filho, você já pensa, ou para você. Então é diferente as coisas. Outra forma de você apresentar benefício, ou seja, primeira técnica, fazer o cliente imaginar. E aí, qual o trabalho de casa de vocês? Que não dá tempo da gente fazer isso nesse treinamento. O ideal fosse a gente fazer esse treinamento aqui, uma coisa dessa por dia, e a gente ficar o resto do dia aqui agora, em cada produto, a gente criando frasezinhas aí de como é que o cara imagina. Então, isso fica de dever de casa para vocês. Quais são as frases que você vai usar para cada produto para fazer o cliente imaginar? Certo? Como essas três aí que eu trouxe de exemplo. Uma outra técnica, ou seja, a primeira é imaginar, a segunda é envolver o cliente com aquele determinado benefício que você escolheu no momento. Como é que eu faço para envolver esse cliente? Vamos lá. Faça o cliente sentir, mostre o apartamento, a vista da sacada, o quarto decorado, faça ele operar os acessórios, ou seja, aqui é uma característica, é uma forma, uma técnica de trabalhar que não é em todo momento, ou seja, se eu tenho um decorado, se o meu apartamento já está pronto, se eu já tenho possibilidade de subir na obra e etc., eu tenho como envolver. E eu já vi vocês usando várias vezes isso. Falar, eu estou vendendo a cobertura do Chateau Marista, vamos pegar lá vamos pegar a autorização com a engenheira, porque eu quero levar meu cliente para ele ver a vista de lá. Quando você faz isso, o que você está fazendo? Você às vezes não sabia, mas você estava envolvendo o seu cliente. Quando a gente leva o cliente no decorado, o que eu estou fazendo? Estou envolvendo o cliente. Você chega com ele, senta com ele lá na sala, vai negociar com ele, mostra, olha, imagina, aí você usa a primeira técnica. Imagina o senhor dando uma festa aqui nessa sala, quantas pessoas essa sala acomoda confortavelmente sentados aqui numa festa privativa dentro do seu apartamento. Aí ele vai olhando, aí você ajuda, olha só, vamos contar. 36 pessoas aqui nesse apartamento. Caramba, parecia que tinha que pegar um salão, mas aí você mostra para ele, você prova. Eu provar é outra ali na frente. Mas, ou seja, você fazer o cara sentir, você andando com ele pela região, às vezes você é um cara que não conhece a região, você está vendendo para alguém que está, muito comum isso, alguém está vindo para Goiânia, não conhece Goiânia ainda, está procurando um lugar para morar, você tem um apartamento no setor marista para mostrar para ele, ele não conhece bem Goiânia, o que você teria que fazer para envolvê-lo nesse apartamento? Não. Isso, deixa eu te mostrar o que é o setor marista. Você está vendendo o Gran Finessa para ele. Olha aqui essa rua, que tranquilidade. Ao mesmo tempo você tem aqui um excelente shopping do seu lado, que tá vendo como é próximo. Tem essas duas escolas, você já sabe que os filhos dele, você pode colocar seu filho aqui ou aqui. Né? Tem esse restaurante super bacana, de comida natural. E por aí vai. Tem ali, aliás, ali tem um monte de coisa. Marista, qualquer lugar é muito bom. Mas enfim, é importante você envolver. Além de envolver, às vezes é necessário provar os benefícios. O apartamento decorado, ou mesmo o apartamento modelo, ele é muito útil para a gente poder provar aquilo que a gente está apresentando. Então, provar o benefício é você apresentar prova, testemunha, documento, referência. Eu já vi cliente questionar, por exemplo, se o decorado era... Pô, mas esse decorado aqui não tem só 140 metros. Essa sala aqui, não, olha aqui, está escrito aqui que é tanto por tanto. Quer passar uma trena aqui, é agora. Pode passar a trena, não tem problema. E uma vez nós fizemos isso, acho que o Márcio vai lembrar.
uma cliente do Uber estava questionando o pé direito. A gente falou que era 2,70 m. Ela falou, não, mas aqui não tem 2,70 m não. Isso aqui vocês estão... 2,70 m é menos do que isso. Dona Marinês. Lembro até hoje o nome dela. Ela é mesmo. Mas a gente faz a coisa certa lá. Então, tem cliente que é cético. É normal, faz parte das características. Tem gente que é mais cética, tem gente que é menos cética. Às vezes você vai precisar... Ah, mas será que eu não vou ter problema mesmo com a IBM? Fala, não, tá aqui, a IBM ganhou o prêmio consumidor moderno, tá aqui o prêmio. Esse prêmio quer dizer isso. Falar que ganhou o prêmio é mera característica. Agora, na hora que você prova isso e fala e diz para ela, o fato de ter ganhado o prêmio de consumidor moderno significa que não existe no Brasil nenhuma incorporadora melhor preparada para atender o problema do cliente do que nós. Ou seja, de todas as incorporadoras que foram olhadas lá, a que tem a melhor estrutura para atender a reclamação do cliente, porque produto dá problema, isso é normal, principalmente construção civil. Imagina, nós estamos produzindo um produto ao tempo. É diferente de um ambiente de uma fábrica onde você tem tudo controlado. Você tem o nível de poeira controlado, você tem a temperatura controlada, você tem a iluminação controlada, você tem a chuva, a umidade controlada. Nosso produto, nós estamos construindo ele ao ar livre, ali no tempo. Todas as construtoras dão 5 anos de garantia na parte técnica, estrutural? Isso é lei. É lei. A lei define isso. Então agora, o fato de dar garantia, dizer que tem a garantia, ou seja, pode dar problema? Pode. O que diferencia uma empresa da outra, uma boa empresa, uma empresa estruturada para atender, é como ela vai lidar com esse problema depois. Ou seja, nós temos 33 anos de mercado, isso característica. Isso significa que nós temos um know-how muito bem apurado, uma forma de trabalhar que faz com que nosso produto tenha um mínimo de erro comparado com outras. Isso já é o benefício do fato de ter 33 anos. Então, ou seja, você disse a característica e traduziu no benefício, que às vezes isso não é direto lá para o cliente. Ok? É muito bom fazer isso aí como benefício da empresa, falar que você está numa empresa genuinamente goiana, e se você precisar tratar de qualquer item, você vai tratar aqui. Eu ouço clientes aí, por exemplo, estão tendo uma enorme dificuldade com a Brookfield. Documento, só uma assinaturinha, 3, 4 meses, tudo gerido em São Paulo. Eu tive problema na entrega da chave, o cliente comprou, levou mais de 4 meses para entregar e 2 para mudar. Então, assim, isso aí é muito forte esse argumento, a gente tratar que você vai atender, inclusive vai atender em algumas situações aqui no próprio espaço CBM, que agora é o nosso núcleo de negócio aqui. Mas enfim, pessoal, às vezes é necessário você usar laudo, você buscar documentos, você levar o cara para ver, para ele medir alguma coisa. Então, às vezes é necessário você fazer isso para provar algo para o cliente. Entendeu? Então... Alexandre, nesse caso a gente mais vê é o cliente, a gente fala assim, vai vir tudo isso aqui, novidade, parada, a gente pegar o caderno e provar para ele aquilo que a gente prometeu e o cliente entregou os outros. Muito bem lembrado. O idem é uma ferramenta para a gente provar benefício. A gente diz que tem um primor no que entrega e que a gente entrega o que promete, o idem é a prova disso. Quer dizer, uma prova disso. Está aqui, olha o cuidado que a gente tem na hora de entregar o produto. Ou seja, um vendedor, um corretor, ele é especial quando ele faz o cliente gostar dele, quando você faz o cliente confiar em você. E você vai fazer isso como? Buscando afinidade com o cliente, sendo um solucionador de problema para ele, fazendo aquilo que outros não fazem pelo seu cliente, indo além daquilo que o cliente espera de um vendedor e colocando o interesse do cliente em primeiro lugar. Então, quando é que você é um solucionador de problema ou um satisfazedor? Eu não sei se existe. Ou seja, quando é que você satisfaz a necessidade do cliente? A partir do momento que você conhece ela. Porque os nossos produtos eles são tão completos e a gente faz produtos assim tão primorosos que certamente você vai poder satisfazer o desejo do cliente com o produto EBM. Você vai satisfazer a necessidade do cliente com o produto, atender necessidade com o produto EBM. Você só precisa ter pesquisado para poder fazer isso. Então vocês estão vendo que eu estou toda hora voltando
lá na danada da pesquisa. Gente, o bom corretor não é aquele que fala muito, é aquele que sabe perguntar e que mais do que sabe perguntar, sabe escutar e que mais do que sabe escutar, sabe entender o seu cliente. Porque a partir daí você estará armado para poder resolver aí todas as... Tem que se tornar um facilitador, na verdade. Isso. E como é que você facilita algo que você não sabe? Deixar a pesquisa exploratória. Sim. Comunicação tem. Agora, cuidado, gente, que essa pesquisa não pode ser um inquérito policial, né? Você não pode começar... É um bate-papo, né? Mas isso eu já vi a grande maioria de vocês atendendo cliente, conversando. Alguns são mais novos, eu nunca vi, mas assim, isso é o que vocês são especialistas. Ou seja, geralmente essa característica de saber atender, conversar com as pessoas, quem vem para essa área comercial já tem isso mais ou menos nato. Então esse negócio de vendedor, o cara é um vendedor nato, é mais ou menos, eu não acredito muito nisso não. Esse cara que o cara diz que é um vendedor nato, é porque ele tem essa habilidade de saber envolver, conversar com a pessoa, ou seja, ele tem uma habilidade natural de deixar as pessoas à vontade com ele. Agora, quem é um cara profissional pode se desenvolver usando esse tipo de técnica e às vezes ele, quando está no dia a dia pessoal dele, ele não é nem tão assim, mas profissionalmente ele sabe se conduzir dessa forma, ok?